Fala Pixels, sejam muito bem-vindos ao podcast Alinhando os Pixels, onde a gente bate um papo bem descontraído sobre criatividade, estratégia, marketing, branding e muito mais. Eu sou Tiago Andrade, publicitário especialista em branding e já atendi a mais de 150 marcas através do estúdio MoviePix, onde a gente transforma a comunicação das marcas com o poder do marketing e do branding, certo? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, certo? Eu já vou dizer logo que você que não conhece o Além dos Pixels, se inscreve aí para acompanhar os próximos episódios. Depois desse, já maratona tudo, se você gostar, claro. E hoje estou aqui com um cara que é meu amigo, é meu colega de UFES e que tem uma listinha aqui que eu vou precisar ler, porque é muita coisa, certo? Ele é líder de estratégia e conteúdo, especialista em planejamento e estratégia pela Miami Ed School, já passou por agências como Soco, Widen e Kennedy, W3 House e atualmente no A-Lab, do grupo Dreamers, premiado com 5 estrelas no Clube de Criação de São Paulo em 2023. Já atendeu clientes como Nubank, Vivo, Beats, Ambev, Old Spice, GetNet e Porto. O cara tem uma lista massa, hein? Seja muito bem-vindo, meu amigo Vinícius Monteiro. Que honra tê-lo aqui. Eita, que chique. Fiquei até sem Gostou? graça ouvindo toda uma preparação para começar esse podcast. Eu acho que toda aquela alma de youtuber que vinha começando lá atrás, eu acho que veio agora com mais força no podcast. Eita, você já vai começar me expondo assim, velho. Ele sempre foi, ele sempre foi. Sempre youtuber. Mas e aí, Vini? Quer falar um pouquinho sobre você? Quem é? Eu já falei, mas agora eu quero ouvir com suas palavras. Eu sou o Vini, eu tenho 26 anos, sou formado pela UFES, né, em Publicidade e Propaganda. Estudei com o Tiago lá atrás, há 10 anos atrás, quando tudo era mato. A gente já estava ali vendo a propaganda acontecer com mais força em Sergipe, a gente começou a ver como é que tudo ia se desenhar. E aí, ao longo desse caminho, eu já fui redator, né? Migrei da redação para a estratégia, trabalhei em algumas agências locais também, né? Em algumas agências de Aracaju ao longo de 5 anos, e tem 5 anos esse ano que eu migrei para comunicação em São Paulo, né? Trabalhando no modelo remoto, que é um modelo que eu acredito bastante. E eu acho que, em resumo, é isso, assim. Vinícius, e como é que você descobriu que você queria ser publicitário? Porque eu lembro da UFES, e assim, você era aquele cara que era impossível dizer que você ia desistir e fazer outro curso. Você tinha muita certeza. Era o cara do contatos e conceito. Inclusive, vamos falar sobre justamente contatos e conceito nesse podcast. Mas como foi que você teve essa certeza? Como é que você descobriu isso? Velho, foi muito louco, porque, assim, foi um teste vocacional clássico. Eu tinha 14 anos quando eu fiz o teste vocacional. Enfim, meu ensino médio ele aconteceu muito cedo, né? Eu acabei terminando muito cedo, e dos 14 para os 15 ali foi o meu último ano no ensino médio. E aí eu fiz um teste vocacional, porque necessariamente, né, o que a sociedade diz é que a gente precisa fazer uma faculdade após finalizar ali o ensino médio. Eu fiz um teste vocacional e tudo que deu foi de comunicação. Então, deu, tipo assim, jornalista, político, deu relações públicas, deu publicidade, direito, que aí eu também não entendi muito bem, mas, enfim, dentro das respostas que eu dei, eu acho que faz sentido. E aí, quando eu parei para pesquisar sobre o que é que eu poderia fazer dentro desses, eu vi que publicidade era algo interessante e que não era algo. Eu sou do interior, né? Eu sou de Buquim. Então, não era algo que era muito visto lá. Tipo, lá em Buquim só tinha um publicitário que existia, que eu sabia quem era, mas, tipo, era a minha única referência de publicidade próxima, assim. E aí eu comecei a pesquisar sobre o curso, eu comecei a entender que poderia ser uma possibilidade. Descartei tudo de matemática que poderia existir, não sabendo que matemática também faz parte do nosso trabalho em algum momento. Pois é. E aí foi quando eu falei, velho, eu acho que pode ser. Decidi, coloquei isso na minha cabeça aos 14, passei para isso no primeiro Enem que eu fiz e falei, velho, eu acho que é isso. Tipo, eu acho que eu só fui fortalecendo essa certeza ao longo do curso, assim. Massa, massa, massa. E eu lembro que você começou a trabalhar durante o curso, né, no estágio e tal. Como é que foi esse início da carreira, assim, quando você começou a ter contato com a prática, né? O curso ele tem muita teoria, a gente sempre reclamou que tinha pouca prática, então a gente começou a trabalhar muito cedo no curso, né?
ali na metade do curso a gente já estava, antes mesmo, já estava pegando alguns freelas, né? Já para pôr em prática aquela vontade de inovação que a gente tinha. Então, assim, como é que foi nesse comecinho para você ter esse contato? Eu acho que foi crucial, assim. Eu acho que se eu não tivesse tido esse começo, talvez eu não tivesse conseguido fazer as coisas acelerarem, serem mais aceleradas ao longo do processo de carreira, assim. Porque nós Uhum, é um curso muito prático. O que você entrega é o seu portfólio é o que conta para que as pessoas acreditem naquilo que você tem potencial de fazer. Eu lembro que o primeiro período a gente estava de greve, e aí abriu seleção na empresa júnior de publicidade da UFES, né, na oficina, e eu falei, velho, acho que pode ser. Eu escrevia poesia no tempo, então eu enviei um doc com alguns textos que eu fazia, que era a única coisa que eu tinha, e eu já tinha uma página, né, no Instagram chamada Café com Vini, que a galera já sabia mais ou menos ali, é, já conseguia ver o que é que eu conseguia escrever, né? Eu tinha, no tempo, eu tinha, sei lá, 4.000 seguidores, e 4.000 seguidores há 10 anos atrás era algo tipo assim, um nossa, rockstar. já era para Aracaju, era bastante. Uhum, E aí eu falei, velho, eu acho que vou enviar esses textos aqui porque é o que eu tenho. Me chamaram para um papo. Era uma vaga para trabalhar como atendente, né? Atendimento ao cliente. Eu não passei na vaga de atendimento, mas me direcionaram para a redação pelos textos que eu tinha enviado. E aí eu uhum. comecei a atuar lá na oficina, eu fiquei na oficina 5 meses. E o que eu consegui construir de portfólio na oficina foi o que me direcionou para as agências de Aracaju, assim. Então, acho que foi um período onde eu estava parado de greve. Eu consegui, na pandemia não, na greve ali, né, da UFES, desenvolver um portfólio mínimo ali de publicidade para eu conseguir ser minimamente apresentado para o mercado como uma pessoa redatora. E eu Uhum. segui assim ao longo de todo o meu caminho dentro de Aracaju. Assim, acho que foram 5 anos como redator. Massa, massa. E eu acho que isso tem muito, assim, para quem está nos ouvindo e está estudando publicidade, né? A gente tem um público de estudantes muito grande. Eu acho que tem muito disso. Como eu falei na palestra que eu dei aos alunos lá da Unite, de que a gente tem que fazer nossas oportunidades, né, Vinícius? Eu acho que muito desse episódio aqui vai ser sobre isso, sobre Sim. construir as oportunidades, que foi algo que Vinícius fez muito na carreira dele, de ir atrás, de se apresentar, se preparar e chegar lá dizendo, ó, oh, eu existo, eu tenho um trabalho legal, confie em mim, não é isso? Velho, é exatamente assim. Tipo, no fim, você tem que ter um pouco de falta de vergonha, ou pelo menos meter a cara de uma forma que você não seja inconveniente, mas que você seja uma Uhum. pessoa que mostre que você tem vontade. Né? No fim, é essa vontade que vai fazer as pessoas acreditarem que talvez possa ser que eu puxe esse menino para fazer alguma coisa aqui. Com certeza, cara. E você começou como redator e hoje é estrategista. Como é que foi essa mudança, essa migração diária? Eu acho que a estratégia, ela sempre esteve comigo e eu só fui perceber depois. Eu acho que o autoconhecimento ele é muito bom, porque você consegue fazer um retrospecto assim de o que é que eu fazia antes, quem eu era antes e para onde eu estou indo, né? E eu Uhum. acho que quando eu comecei na minha carreira, na época era o Facebook que estava em alta, e Entregou um pouco da idade. aos 26, a gente ainda tá novo, porque a gente começou cedo, mas Eu assim, sei, mas assim, é porque hoje tá tudo tão rápido, né? Fazendo parênteses, tudo tão rápido que, meu Deus, Facebook, quantos anos você tem? 50? é mais ou menos isso. Então, eu mudei para Mas o enfim. Facebook e eu adicionei grande parte do mercado de Aracaju no Facebook. Eu conhecia? Não. Eu conhecia outras ferramentas? Não, mas se era lá que eu tinha e os profissionais estavam lá, que eles me conheçam de alguma forma. Então, eu adicionei essa galera. Né? E aí, eu já começo a perceber que já existia uma estratégia ali. Uhum. Por que é que eu vou adicionar essas pessoas? Porque eu quero que elas me conheçam. Já existe um objetivo claro e ao longo do caminho as coisas vão acontecendo. Na redação não foi diferente. Eu acho que a gente não tem muita ferramenta para validar ou justificar as nossas escolhas dentro do mercado local. Sergipe é um estado onde as pesquisas não são direcionadas para cá. A gente não, Sergipe é um estado que dentro do Nordeste não é privilegiado em pesquisa, é um estado menor e tal. Então a gente não consegue fazer uma análise de mercado aprofundada sobre
como é que está acontecendo, a não ser que a gente pague para fazer essa pesquisa. Uhum. E pesquisa é muito caro, os clientes não investem em pesquisa, logo, a gente nem sempre vai conseguir ter esses insumos. E aí eu comecei a ter esse incômodo de eu preciso justificar o que eu estou fazendo, precisa fazer sentido. E nos textos de redação publicitária acontecia isso. Então, toda palavra que eu fazia, eu buscava um porquê. Uhum. E aí tudo era muito bem defendido. Existia um bloco à parte nas minhas apresentações de defesa, onde não era só cadê o visual, cadê a arte. Uhum. O texto vai ser apresentado e vai existir um porquê de cada palavra. E isso começou a ficar latente quando, por exemplo, começa-se a ter uma migração maior para as redes sociais. Então, o Instagram começa a ter essa potência maior, as coisas começam a acontecer, e aí você tem que fazer conteúdo para as redes. Qual o objetivo? No fim, era sempre, tem que divulgar o produto. Mas, velho, o que é que a gente tem de ferramenta para poder trabalhar? O que é que essa galera quer consumir nas redes? Uhum. Esse assunto demorou para chegar, de qual é o comportamento das pessoas nas redes, e eu comecei a querer entender mais isso. E foi aí que eu comecei a caminhar um pouco mais para, beleza, eu vou definir estratégias de comunicação que vão suportar o texto que eu quero que faça sentido. E para fazer sentido, ele precisa ter um objetivo claro. Então Uhum. as coisas começaram a caminhar nesse lugar. E aí veio a pandemia. Eu comecei a trabalhar no momento remoto ali nas agências de Aracaju também. E aí as coisas começaram a ficar mais confusas. Tipo, a gente precisa comunicar, mas a gente tem que comunicar o quê? Né? Porque a gente Uhum. está dentro de uma pandemia, ninguém sai. A gente vai falar de produto, começa-se a pensar em o que, é que a galera está querendo. Então, dica de como lavar as mãos. Sabe? Tipo, acho que o que mais teve na pandemia foi tipo, dicas de como você conseguir, sei lá, ferramentas. Viver, sobreviver, basicamente. Tipo assim, ferramentas que começam a despontar como tipo, coisas que você precisa, aplicativos que você precisa ter para poder pedir sua comida, se você não puder sair, Uhum. né? Uhum. Tudo isso começa a virar conteúdo de marca, que eu acho que foi quase que um consenso, assim, toda a marca estava fazendo movimentos assim de como sobreviver, né? Porque Uhum. ela queria de alguma forma gerar valor, Era a demanda universal daquele momento. era a demanda universal daquele momento. E aí as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido também. Tipo assim, existe um objetivo claro que não é a venda. Uhum. O que é, então? Porque, tipo, vender nesse momento está quase impossível. Se não Uhum. for Como eu algo. vou me destacar? Exato, não é um item essencial. Sei lá, estou vendendo apartamentos. No atual momento, ninguém pode sair de casa. Eu estou no meu apartamento alugado. Será que eu vou comprar um apartamento agora no momento de pandemia? Talvez não. Uhum. Porque eu não sei como é que a economia vai ficar, as coisas se fecham. O que é que uma construtora vai falar, então? Uhum. Sabe? Então, a estratégia começou a vir desse lugar de o, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, como elas deveriam acontecer e quais razões fazem a comunicação fazer sentido, né? O que é que a gente, como é que a gente direciona esse lugar? E aí eu acho que essa migração da redação para a estratégia vem cumprir um pouco esse papel de eu encontrar sentido dentro do que eu estou fazendo. Massa, eu acho que veio muito disso também, né, Vini? Das marcas elas começarem a entender que elas têm um papel maior do que vender, que elas precisam estar com o suporte, elas precisam estar do lado, mesmo quando está tudo caótico no mundo inteiro, a marca está ali com você. Como? Acho Exato. que isso gerou esse sentimento em você, de entender esse porquê, né? E eu achei Exato. muito massa isso que você falou, de entender o porquê, de ter um porquê por trás. É tanto que aqui nosso slogan é a estratégia por trás de cada pixel. Então, todo passozinho que a gente dá, cada pixel que a gente coloca é pensando realmente estrategicamente. Eu acho que isso realmente, essa explicação que você deu sobre sua migração, ela tem muito a ver com o olhar até que os empreendedores eles precisam ter também, de estar pensando estrategicamente, estar pensando intencionalmente na sua própria marca. Será que a intenção da minha marca é só mostrar um produto? É só vender esse produto? Se for assim, eu vou fazer um Instagram só aqueles Instagrams vitrine, né? Folheto, eu faço um folheto e, sabe, saio entregando nas portas. Tipo, às Uhum, vezes vai ser até mais efetivo, porque hoje, por exemplo, se você para pensar que o que mais rende nas redes é entretenimento, e o que a gente está fazendo é interromper o entretenimento entregando propaganda, uhum, entregando um anúncio que talvez para mim nem seja relevante, porque talvez eu não esteja numa jornada de compra, uhum. tipo, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido nem para a marca,
e nem para a pessoa. No fim, a estratégia utilizada não foi correta e para a pessoa virou uma chatice, sabe? Eu acho que é entender o momento também de quando é que a gente vai vender produto, que claro, tem que vender, é um negócio, mas existem melhores formas de fazer isso e a estratégia vai cumprir esse papel, né? De quando é o melhor momento. Quando você não tem isso, eu acho que nem o profissional enxerga propósito no que está fazendo, e naquele momento eu estava muito buscando qual era esse propósito, né? E nem você vê valor para a marca não vai conseguir construir alguma coisa que de fato chame a atenção ou que interesse, né, o consumidor. Com certeza. E é como eu disse, levam muito essa discussão para os empreendedores, para pensarem também. Essa discussão eu acho, Vini, isso baseia muito até nossa produção de conteúdo aqui na MoviePix, que eu acho que essa discussão ela não pode ficar só entre o nosso mercado. Nosso mercado precisa furar essa bolha e levar essa conversa para os negócios, para quem está lá na ponta, quem está lá empreendendo mesmo, gerindo a empresa e falar assim, ó, gente, não é só vender, sua marca precisa ter um posicionamento, precisa ter um porquê, algo maior, né? Exato. E quando você para olhar, grande parte das marcas que a gente assiste hoje, que são grandes, se elas forem pagar muito caro para estar em TV, o foco nunca vai ser o produto, assim. Uhum. Tipo, o produto ele é algo que aparece, mas a gente não está vendendo os atributos técnicos dele. Uhum. É uma mídia muito cara. Você olha para Itaú, o que Itaú fez para toda a campanha do ano passado de 100 anos deles foi basicamente vender um posicionamento. Como é que eu gero valor? Com certeza. Colocando Madonna, sabe, no Rio, uma das principais praias, fazendo tudo menos falar, tipo, abra sua conta. Eu acho que Exatamente. tira um pouco desse lugar. Para guardar um pouquinho, né, da marca, um pouquinho não, né, guardar muito a marca na cabeça de quem foi para uma experiência como essa. Mas Exato. e aí, Vini, para a gente não fugir muito da sua carreira por enquanto, Tá fala bom. um pouquinho sobre algumas agências que você já passou. Você já teve em agência de Aracaju, de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho das experiências que você teve nessas agências e coisas que você aprendeu por lá. Boa. Acho que, em linhas gerais, eu passei por muito lugar. Assim, ao longo desses 10 anos, eu acho que eu passei por, sei lá, 9 lugares. Uhum. Acho que, acho que foram 4 ou 5 agências de Aracaju. Eu acho que 5 agências ali em São Paulo. Eu acho que cada organização, naturalmente, ela vai ter um DNA próprio. Uhum. E nenhuma experiência ela foi igual à outra, mas eu acho que quando eu paro para pensar sobre o que é que eu aprendi em cada uma, é que é importante fazer mudança. Tipo, quando você para pensar em todos os locais que você passa, que cada organização é uma organização, que cada organização vai ter um cliente e esse cliente vai ter uma outra cultura, conhecer essas culturas para entender qual é a cultura que você quer seguir enquanto profissional é, é a maior mina de ouro. É entender quais são os processos que cada empresa tem e como é que você absorve esse processo para si, se valer a pena para você. É você entender como é que cada pessoa se relaciona com cada situação. Eu acho que as pessoas de cada trabalho, elas ensinam muito, para além das organizações, assim. Eu trabalhei em locais grandes, né, que tinham mais de 200 pessoas, como a Widen, por exemplo, que era um prédio de 3 andares. Nesse prédio de 3 andares, criação ficava embaixo, aí tinha uma equipe no meio, que era equipe de atendimento e social e planejamento, e em cima tinha a galera de mídia, por exemplo. Sabe? Uhum. Então, era uma lógica mais departamentalizada, mas que ao mesmo tempo fazia sentido porque os grupos de cada área conseguiam trocar bastante. Então, eram grupos de aprendizado juntos. Então, Uhum. aquela pessoa que sabe menos consegue se conectar com a pessoa que sabe mais, porque ela está na sua frente e você consegue trocar. Só que, em contraponto, as áreas não se conversavam. Tipo, já fica um pouquinho mais distante, porque, claro, se você chega e seu local de trabalho é o primeiro andar, subir para ir para o segundo, sem necessidade, não faz sentido. É melhor resolver as coisas aqui embaixo. Uhum. E aí eu já trabalhei em locais onde eram menor, tipo aqui em Aracaju, na trilha. Era uma sala onde todo mundo ficava no mesmo lugar. Então, você consegue ter uma troca maior, mas aí tinha um ponto, tipo, às vezes, muita gente junto tem barulho. Então, como é que a Uhum. gente respeita, até onde a gente respeita ali
o coleguinha para entender como é que a gente consegue trabalhar, sendo que é comunicação. Tem o Uhum. diretor de arte fazendo uma peça de um cliente, mas tem um redator fazendo texto de outro cliente, mas tem um atendimento que está agendando reunião e tem uma pessoa de mídia que está montando um plano. Uhum. Então, assim, mas ao mesmo tempo fortalece a cultura. Tá todo mundo junto ali em prol de algo. E aí, por isso que eu falo que as pessoas acabam sendo o maior aprendizado que a gente tem. Essa troca de com quem você está trabalhando, independente do local, você pode aprender muito com essa galera. Assim, tipo, e são vivências muito diferentes. Tipo, em São Paulo, você vê gente de todo lugar do país, sabe? Uhum. Na trilha já tinha uma diferenciação de locais, porque tem a galera que estudou na UNIT, tem uma galera que estudou na UFES. A gente sabe que isso por si só já é diferente. Eu Uhum. morava no interior, tem pessoas que eram de outros interiores que também estavam ali. Então, assim, no fim, quando junta todo mundo no espaço em prol de algo comum, tá todo mundo querendo fazer a melhor comunicação para o cliente naquele momento, é o que faz a magia acontecer. Assim, eu acho que em todo lugar eu vi isso. Todo mundo quer fazer isso acontecer. E isso é Uhum. muito legal. Que massa, realmente, essa conexão, esses aprendizados é o que fortalece a gente, né? E em relação a aprendizado também, eu posso trazer exemplos de clientes que você teve, por exemplo, que são de segmentos totalmente diferentes. E isso é comum, né? Em toda agência tem segmentos bem diferentes. E eu tiro pelos projetos daqui de branding, onde chega, por exemplo, um escritório de arquitetura e aí chega uma empresa de rações de bovinos. Então, É. assim, são universos diferentes que tem que mergulhar e entender. Para você, como é que é essa questão? Tantas marcas com as quais você já trabalhou, marcas grandes, marcas pequenas, marcas do setor alimentício, de bebidas, enfim, de serviço. Como é para você esses universos diferentes? Eu gosto muito, assim. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais da nossa profissão, é saber um pouco de Concordo. tudo, imergir em diversas coisas que você nunca imaginou estar fazendo, e participar, ter experiência, sabe? Eu acho que naturalmente a comunicação ela vai trazer uma necessidade de estudar e de você minimamente conseguir ali pensar em qual seria a melhor forma de se conectar com quem vai receber essa mensagem. Assim. Uhum. Tipo, é natural, tipo, é comum. O que o cliente quer, geralmente as dores são iguais. Quero aumentar a visibilidade sobre o meu produto, quero aumentar a visibilidade sobre a minha marca, quero gerar valor sobre isso. Todo mundo está querendo a mesma coisa. Só que a forma de se conseguir isso é que é diferente. Existem verbas que são diferentes e são adaptadas à realidade. Tipo, uma marca local, ela não vai ter o mesmo acordo, o mesmo estofo que uma marca nível global. Tipo, eu trabalhei para Old Spice, por exemplo. O processo de aprovação de Old Spice demorava minimamente 6 meses para acontecer. Uhum. Por quê? A gente tinha que fazer a proposta, enviar para o time Brasil tinha que validar, depois dessa validação tem que ir para o global tem que validar para poder liberar a verba, e aí, enfim, para liberar a verba do global, existe toda uma burocracia para chegar para o Brasil e a partir daí a gente produzir alguma coisa. Então, tipo assim, tudo era feito com muita antecedência, naturalmente tinha que ter planejamento. Nada. Uhum. É uma coisa que, para um job que a gente fez, que foi a sovacaria em Salvador, quando eu entrei na Widen, isso já estava acontecendo, né? Tipo, já era um assunto. Eu fiquei na Widen 11 meses e foi acontecer 6 meses depois que eu entrei. Então, eu peguei o processo acontecendo, consegui montar a estratégia, consegui me acoplar ao job, a gente produziu tudo e, tipo assim, já era algo que já estava acontecendo. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente vê que, se for só Brasil, o tempo reduz. Para a Beats, que é a Ambev tem marcas que são brasileiras, o tempo de execução é muito mais rápido. Eu já consegui fazer job de um dia. Literalmente, o job chegar de manhã Eita, e ele tá no intervalo do Big Brother à noite, assim. eita. Você entende? Tipo, vai depender muito de, claro, o nível de urgência, as etapas de aprovação, e eu acho que a vontade do cliente de fazer algo. Porque isso vai Com implicar certeza. muito no. Tipo, se vai ser agora ou se vai ser daqui a 12 meses. Uhum. Se a necessidade ela realmente é urgente
ou se o urgente que foi dito na hora de brifar, ele poderia esperar mais 3 meses para receber uma entrega, sabe, de fato. Aham. Realmente essa questão de urgente, ela tem que ser analisada com muita cautela. Mas eu gosto demais disso também. Oi? É essa falsa urgência que às vezes existe, né, eu acho que É você urgente ou estamos todos ansiosos? é Vamos isso. questionar. Mas, assim, eu gosto demais dessa pluralidade de assuntos e de universos mesmo, como a gente tem falado. E eu acho também, Vini, que é um exercício muito grande de empatia que a gente tem que ter, de se colocar no lugar de cada cliente, mesmo que às vezes seja de um segmento que a gente nem consome. Sim. Então, é um exercício muito grande nesse sentido. Mas pode falar. Não, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é entender a realidade do cliente e entender o segmento do cliente. Porque, por exemplo, eu já tive conversas com o meu time sobre disrupção, por exemplo. O cliente trazer pontos sobre, tipo, o que a gente entrega é disruptivo. E muita gente do time não entender essa disrupção. E aí eu perguntar, tá, mas o que é disruptivo para você? Será que Uhum. você não está confundindo essa disrupção com o que é a sua visão de disrupção e não o que é a visão do cliente? Porque dentro de uma categoria que às vezes é mais quadrada, fazer algo que seja minimamente redondo já é algo gigante, sabe? Fazer algo que não Uhum. seja quadrado já é algo que realmente é disruptivo. Uhum. Eu acho que entra nesse local de empatia que você trouxe, sabe? A empatia ela vai girar muito num local de eu preciso me adequar à realidade do cliente e entender que às vezes o que é benefício para o cliente dele não é o benefício que eu enxergo, mas realmente é um benefício, sabe? Então, e você vai ter que vender isso. Perfeito, é exatamente isso. Mas você falou de alguns cases, Vini, e eu queria que você contasse agora pra gente alguns cases que você mais gostou de participar, que pra você foi mais assim: "Poxa, nem acredito que eu tô fazendo parte disso aqui", sabe? Sabe quando é aquela coisa que a gente cria, que a gente fica tão orgulhoso, assim, sabe? Conta pra gente. Eu acho que tem dois específicos assim que eu amo, que foi e os dois foram com a mesma marca assim, foi Beats. Beats é da Ambev, é a antiga Skol Beats, né? A marca fez uma reformulação e hoje ela é só Beats. E a gente tinha dois desafios, assim. O primeiro foi quando a Anitta, em 2022, ela alcançou o top 1 no Spotify com Envolver, né? E aí o cliente trouxe para a gente logo de manhã cedo, quando saiu os charts assim, do Spotify, falou: Ó, a gente quer fazer uma homenagem para a Anitta. E aí a gente falou: o que é que a gente faz? A gente brainstormou no chat, chegamos no ideia no chat, montamos uma apresentação para enviar para o cliente ainda de manhã. E a ideia era basicamente dizer que a gente interromper a programação da Globo para anunciar o novo hino. E o hino seria para Beats, o novo hino Massa. seria o hino de Anitta, né, a música. E aí a gente enviou para o cliente aprovou. E aí começou toda a burocracia de acionar a produtora. Isso tinha que acontecer no dia. Então a gente teve que acionar a produtora, ver orçamento, aprovar orçamento com o cliente, conseguir direito autoral da música, validar tudo isso. Foi um processo muito burocrático e compra de mídia do dia para o dia é bem difícil. Só que a Ambev conseguiu comprar, porque era uma única inserção no horário da TV, e a gente conseguiu, no intervalo do Big Brother, fazer esse anúncio, né? Foram 30 segundos. E a gente, tipo assim, foi a última homenagem de Anitta do dia. Todo mundo já tinha feito essa homenagem, Spotify, várias marcas. E a gente chegou no Trending Topics do Twitter em Que 2022. massa. A gente ficou no top 10. A Fernanda Paes Leme comentando de forma orgânica, tipo assim, vocês viram a homenagem que o Beats fez para a Anitta? Eu amei. Tipo, a galera comentou, a gente subiu no ranking, geramos menções para uma marca, geramos valor para ela no momento onde o principal asset dela, que era a Anitta, conseguiu chegar a fazer um feito histórico, né? Então, esse foi muito bom, porque foi muito imediato, foi um trabalho de um dia, com um time foda, assim, da Soco, que agora é a Droga 5, né? Então, foi um projeto lindo, assim, que a gente conseguiu fazer, e foi o primeiro projeto que a gente fez para a marca. A marca tinha acabado de entrar,
a demanda chegou e a gente fez esse projeto. Então, tipo assim, Que massa. primeiro projeto para a marca, entrando numa agência nova, ser esse, e fazer parte disso foi muito legal. E o segundo também foi com Beats, que eu já estava saindo da Soco, mas foi algo muito relevante. Assim, em 2022, contexto, né? Estratégia é isso. Então, a gente analisa contexto, entende qual é o ângulo que a gente quer trabalhar de mensagem, direciona time de criação e explica para o cliente por que é que esse ângulo faz sentido, né? A gente tinha recebido um briefing que era mês do orgulho LGBT, precisamos fazer alguma coisa. Beats é um aliado da causa, como é que a gente faz alguma coisa? E aí eu parei para fazer um estudo de marcas de bebidas, o que é que elas comunicavam nesse período. E muitas marcas estavam celebrando o orgulho. Tudo certo até aí, só que no momento, em 2022, a gente estava com questões de desmonte, né, das leis LGBTs, governo que estava fazendo meio que uma regressão disso, a gente falou, velho, será que vale a pena comemorar? Falar sobre celebração nesse momento? E aí, só que Beats é uma marca de festa, Uhum. marca que linka diretamente com isso. E aí a gente pensou, beleza, o que está faltando é uma comunicação que seja regenerativa. Como é que a marca ajuda a comunidade e não só celebra ela. E Perfeito. aí a gente teve uma ideia de montar o Palco Beats, que foi durante um ano. Beats ia custear o cachê em eventos, né, para pessoas trans. Ou seja, você é um produtor de evento. Você se inscreve no site, você diz, eu tenho esse evento para acontecer em agosto. E Beats custeia um artista trans para cantar nesse evento. Ou seja, o produtor não ia ter esse custo e Massa. a gente ia dar visibilidade para uma pessoa trans que tem talento. É uma forma de estar presente nas Uhum. festas e conseguir colocar pessoas da comunidade que talvez não conseguissem esse trabalho nesse trabalho, sabe? Foi algo que foi muito legal, porque existia uma verba menor para fazer. A Ambev foi acionada, a gente conseguiu ter mais dinheiro vindo da Ambev, não só vindo do que Bits tinha, e a gente conseguiu fazer esse projeto andar durante um ano. Tipo, a gente sai da lógica de celebrar o mês do orgulho e a gente fala, vamos fazer algo durante um ano pela comunidade. Então, e para alguém que não tem tanta visibilidade, né? Que são as pessoas trans. Não foi, tipo, pessoas gays ou lésbicas que, querendo ou não, já têm uma visibilidade maior. Então, o cuidado de escolher a letra, o cuidado de entender que a gente precisava fazer algo além do que celebrar, criar toda essa estratégia. E foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu ganhar reconhecimento em prêmios de diversidade mesmo. Sabe? A Uhum. gente começou, não foi sobre prêmios de comunicação. A gente conseguiu destaque em locais que, tipo, que estão olhando para o que está fazendo a diferença no mundo, sabe? Eu acho que eu começo a enxergar a possibilidade de fazer coisas em comunicação que não seja somente vender um produto. Eu acho que isso que foi legal, é gerar valor para a marca mesmo. Perfeito. É porque a marca fazendo alguma coisa de fato para a sociedade, né? Exatamente. Saindo daquele lugar de só fazer uma comunicação, uma peça. Muitas vezes algumas marcas se apropriam do tema, se aproveitam, mas Exato. vocês foram lá e fizeram algo que realmente tinha um impacto legal. Isso aí eu acho que é muito gratificante, porque eu particularmente considero que é nosso papel também, tá atento, né, Vini? O que a gente pode fazer para tornar a sociedade um pouquinho melhor dentro do que a gente consegue, né? Exato. E é um pensamento que eu acho que tem mudado um pouco a forma como a comunicação tem acontecido, assim. A gente sai de um local, e aí eu vou trazer do que a gente viveu, tipo, a gente, primeiro período da faculdade, a gente estudando propaganda de cigarro, a gente foi nosso primeiro artigo. Foi. Tipo, a gente analisar como é que o cigarro estava sendo associado a status, num período onde já se sabia que o cigarro fazia mal, e começa a caminhar para um local de, velho, faz mal, vamos falar a verdade? Tipo, Uhum. eu acho que a gente a propaganda em si, ela já veio fazendo um caminho diferente. Você olha as próprias propagandas de bebida, né? Com um posicionamento completamente diferente, onde objetificavam as mulheres e agora começa a caminhar para discussões que de fato dialoguem com a sociedade hoje. Então, eu acho que tá tendo um movimento interessante e eu acho que a gente faz parte disso. Eu acho que a nova geração de publicidade, né? A gente que veio há 10 anos atrás, que já é uma nova geração, para a galera que está agora,
vai ter um papel de fazer os assuntos serem diferentes dentro da comunicação, sabe? Eu acho que é isso que faz diferença, quando você começa a entender o propósito, entender os porquês, por que é que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e por que é interessante uma marca fazer isso, né? Qual é o impacto que isso vai gerar numa sociedade, sendo que você quer que essa sociedade te consuma, é o que me deixa mais empolgado assim, dentro do que eu faço hoje. Perfeito. A marca sai daquele lugar de cima para baixo, né? De mandar na sociedade, de, enfim, querer impor coisas, e ela começa a ficar realmente do lado, como a gente falou lá no comecinho, começa a ficar do lado, dizendo que está lá para qualquer coisa, e não só dizendo, mas também agindo. Isso eu acho que realmente é o futuro, é a gente fazer acontecer. Isso também tem um pouco de nós publicitários, né, nós que trabalhamos com comunicação, da gente ir lá e dar essas ideias, e não só dar essas ideias, viu, Vini? Eu diria até que defendê-las, justificá-las com unhas e dentes, assim, porque às vezes, como eu disse, para o empresário não é tão claro alguns assuntos como para a gente é. Sim, Então, eu acho que a gente tem esse papel também de ir lá e explicar e falar, ó, isso faz sentido por isso, por isso, por isso, por isso. E não é, assim, não é vender, mas também está construindo marca. Também está exato. construindo marca. Não é só também uma questão totalmente altruísta, digamos. Também está fortalecendo a marca para um público, né? Exato, você acaba, você, tipo, imagina qual é a relação da marca hoje com as pessoas trans, sendo que foi uma das poucas marcas que fez alguma coisa por elas, de fato. Uhum. Você já consegue uma fatia de público que às vezes você tem e você nem está percebendo que você tem, sabe? Eu acho que isso conta muito, principalmente quando você começa e esse é o papel do estrategista, né, no final do dia. Qual é o melhor ângulo de se comunicar que faça sentido para a marca, mas que faça sentido para a sociedade também. Sabe, no final das contas, o meu trabalho é juntar o que é que o público tem interesse, com o que a marca tem interesse, e a união dessas duas coisas é o que é o direcional de mensagem ou de caminho para a criação poder pensar na ideia, sabe? No final das contas, vai girar nesse lugar. Perfeito, isso é estratégia, né. E agora eu queria saber como é que você costuma lidar como um líder de estratégia, como é que você costuma lidar com a estratégia e a criatividade, esse equilíbrio entre isso aqui é racional, faz sentido, os números me mandam fazer isso, mas a minha ideia, a minha intuição, o meu time criativo está pensando de determinada forma. Como é que você faz esse equilíbrio mesmo? Eu acho que a estratégia, uma boa estratégia é aquela que ela vai apresentar caminhos, ela não vai limitar. Perfeito. Então, quando eu chego num direcional, eu já analisei 4 coisas. Eu analiso o mercado, categoria, né? Então, por exemplo, beleza, quais são todos os concorrentes da empresa que eu tô atuando? Eu analiso um histórico de marca, então, beleza. O que é que a minha marca já fez? O que é diferente da categoria? Porque eu analisei o que é que a categoria está fazendo. O que é igual? Onde é que eu tô num posicionamento realista, sabe? Eu estou na frente, eu estou atrás, o que é que eu faria para ir para frente? Então, eu faço esse diagnóstico, claro, olhando essas duas coisas, mas eu também olho cultura e audiência. Então, eu vou atrás do que é que culturalmente está sendo interessante, quais são os principais assuntos, quais são os principais assuntos que se conectam com a minha marca, né? Olhando para a audiência, o que é que a audiência está querendo ver, como é que as coisas estão acontecendo. E aí, naturalmente, analisar esses quatro pontos já direciona caminhos que são mais certeiros. Então, assim, a intuição da ideia, se ela é boa ou não, ela já vai vir muito baseada no estudo de antes. Então a galera já olha tipo assim, beleza, eu entendi que a marca ela está posicionada nesse lugar e para chegar nesse lugar ela tem que fazer XPTO diferente. Então a gente já sabe que as ideias precisam girar nesse local de diferença para conseguir. Então ninguém vai pensar em algo que não seja isso, Uhum. sabe? Então eu vejo a estratégia como uma aliada da criação para trazer como um suporte insumos que de fato vão fazer aquela ideia fazer sentido na hora que o cliente vê. E aí não vai gerar dúvida nem para o time, sabe? O time vai saber que a ideia é boa porque ela responde uma análise que já foi feita baseada em não só em um ponto. Ela não é tendenciosa, ela é uma análise realista. Ela entendeu o cenário, entendendo o que é que a audiência está querendo, quais são os hábitos que essa galera tem, entendendo também o que é que a categoria está fazendo,
o que é que a marca já fez e como é que ela pode se diferenciar. Juntou isso, criação brilha, sabe? Eu acho que fica muito mais fácil para a criação conseguir chegar nesse lugar. Então eu vejo a estratégia como uma aliada da criação, tipo, caminha junto. Tanto que minha dupla hoje é um diretor de criação. Tipo, eu tenho como duplo porque a gente troca muito. Então, tudo que ele faz, eu tô de olho, de tipo, ver se essa ideia faz sentido, assim como eu chego, mostro minha estratégia e pergunto: faz sentido esse caminho? Você acha que tem pano para manga? As ideias conseguem vir daqui? Se não vierem, eu volto para estudar, para criar um caminho mais fértil para a criação poder trabalhar, sabe? Perfeito. Exatamente isso. Não tem para onde correr, né? Não, é Quando a gente tem uma estratégia embasada, não tem para onde correr. É o que eu costumo dizer, por exemplo, trago os exemplos das nossas identidades visuais que a gente faz aqui, que tem muito de estratégia, então a gente já está começando a trabalhar identidade de marca, posicionamento, então a gente já fala que é um projeto de branding mesmo. A gente tem uma estrutura, um método muito claro de realmente começar pela estratégia para depois ir para a criação. O natural, digamos assim, o esperado pela maioria dos clientes já a é identificação. a criação. É tipo assim, mas eu já estou com ideia de uma cor tal. Calma. Vamos estudar, vamos Sim. analisar a sua marca, analisar o cenário, vamos definir um posicionamento, um tom de voz, uma identidade verbal, uma identidade visual depois, e aí sim a gente vai chegar na cor para ver se essa cor faz ou não faz sentido. Então eu acho que realmente você teve uma colocação muito boa aí nisso, de dizer que são aliados. Então uma coisa ela vai conversar com a outra. Se forem coisas diferentes, se uma estiver falando A e a outra estiver falando B, no final das contas vai ser aqueles trabalhos de escola, cada um faz o seu, chega lá a gente apresenta. Exatamente. E aí, tipo, não vai construir para a marca. No fim, Exato. não vai construir para a marca, vai ser algo muito solto, assim. E hoje, cada vez mais, tá muito grande a competição, em todo segmento. Então, se você minimamente não cria uma lógica do porquê você está fazendo o que você está fazendo, talvez a primeira coisa seja parar. Para, sai do automático, pensa, tipo, eu tô fazendo isso por quê? E aí volta. Tipo, aí você volta e estuda, vê para onde você está indo, porque senão você vai ser engolido. Você vai ser engolido pelo mercado. Você simplesmente vai fazer. Eu preciso anunciar isso, anuncia isso, e o resultado vai ser um anúncio. Vai ficar no genérico. Exatamente. Um anúncio que é uma interrupção, como você colocou também mais cedo. Exato. Então, eu acho que o grande ponto desse episódio aqui é isso, né? Focar no porquê de tudo, da tua carreira, de cada ação que você faz. Se questiona, respira e se questiona, né? Eu tenho um líder que ele fala muito isso, assim, o Ronaldo. Ele fala, velho, quando a gente percebe que a gente está no automático, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar. Se não tiver fazendo sentido o que você está fazendo, para de fazer. E eu concordo muito com isso, assim, eu acho que se não está fazendo sentido, é isso, quando a redação não fez sentido para mim, para de fazer, vai fazer outra Perfeito. coisa. Sabe, quando não está fazendo sentido o que você está fazendo, se você quiser mudar de área, procura outra coisa, sabe? Eu acho que eu tive a sorte de me encontrar de novo na minha profissão, ainda na minha área, sabe? Acho que foi uma mudança de cargo, não foi uma mudança de, de setor, Diária, né? de Sim. área inteira. Então, acho que nesse caso eu tive sorte, mas eu acho que se você para pensar toda vez no porquê de você estar fazendo o que você está fazendo, naturalmente muita coisa você vai rever, assim. Uhum. Seja no seu negócio, seja na sua vida, seja nas amizades que você está tendo. Se não está fazendo sentido, para. Perfeito, perfeito. Vini, a gente já está quase chegando aqui ao fim, infelizmente. Mas vamos falar um pouco sobre marca pessoal, né? Bora. Como você tem construído a sua marca pessoal, desde o comecinho lá, como você disse, já começou com estratégia, mesmo que não tivesse essa palavra na cabeça naquele momento, né? Estou fazendo isso estrategicamente. Talvez não sabia, mas inconscientemente teve estratégia. E de lá para cá você tem se posicionado muito bem, tem construído suas oportunidades. E tem falado muito também sobre isso, sobre marca pessoal, sobre posicionamento, sobre até LinkedIn, né? Você fez uma palestra sobre LinkedIn também, como você tem se posicionado no LinkedIn. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora, pode ser? Boa. Eu acho que, no fim,
toda carreira vai precisar construir, você vai precisar construir um nome. Você vai precisar fazer com que as pessoas saibam quem você é. E isso, seja você enquanto pessoa, você enquanto profissional ou você enquanto empresa, né? Porque às vezes é isso. Pode ser que você seja um profissional autônomo, seja ali na área de saúde, por exemplo, você precisa construir. Existe um médico especialista em tal coisa que as pessoas conhecem, né? E eu comecei a fazer um movimento de... Eu saí do Facebook, né? Então, a partir do momento que o Facebook, ali em 2015, foi muito interessante para mim, eu aproveitei ele, existiu a migração para o Instagram, então muita gente foi para o Instagram. Só que o que, é que acontece? Eu comecei a perceber que eu ia ficar limitado aonde eu estou. E aí eu falei, velho, onde é que tem gente que possa ver meu trabalho em outros lugares? E aí eu encontrei o LinkedIn. Foi uma ferramenta ali que eu comecei a usar muito, muito em 2019. Né? Eu estava no mercado de Aracaju ainda, com a rede pequena, só que aí aconteceu algo muito legal comigo em 2020, que foi essa transição de carreira, né, pandemia acontecendo. Um amigo meu, chamado Luan, me chamou para fazer um projeto pessoal, e eu fiz esse projeto com ele, e basicamente era uma pergunta, né? Se o Nubank tivesse uma conta universitária, como é que ela seria, assim? E aí a gente pensou em tudo, em tudo. A gente pensou em como seria essa conta, quais seriam os atrativos da conta, como é que tudo aconteceria, quais eram os, o que é que, e aí a gente pensou no consumidor. Então, o que é que o aluno gostaria que a conta tivesse? Sabe? Tipo, a gente pensou num cashback melhor para essa galera, a gente criou todo o produto e a Massa. gente envelopou isso numa campanha. A gente montou essa campanha e a gente lançou no Twitter e a gente lançou no LinkedIn. No Twitter, o CEO do Nubank na época tinha comentado, ele falou, tipo, velho, isso é muito legal. No LinkedIn, o próprio Nubank comentou, e foi muito bom o Nubank ter comentado no meu perfil, porque o Nubank tem uma base de seguidores muito grande. Então, quando a marca comenta algo, todo mundo que segue a marca acaba recebendo essa visibilidade também, porque o LinkedIn tem esse algoritmo. Se você curte ou comenta, a sua rede vê o que você está curtindo ou comentando. Eu tive 160 mil impressões nessa publicação do LinkedIn. E foi orgânico. E aí a galera começou a ver e eu comecei a receber pedidos de amizade no Uhum. LinkedIn, conexão. E aí a galera estava me mandando mensagem para saber como era trabalhar para o Nubank. Só que tipo, a gente tinha colocado que era um projeto pessoal. Só que a galera achou tão parecido, e o Nubank falou, velho, vocês foram tão fiéis aos códigos de marca, que parece que realmente, tipo, deu para ver que vocês são profissionais muito bons. Então, existiu a chancela do Nubank para a gente, enquanto marca que olhou para esse projeto e falou, faz Uhum. sentido. Existiu a chancela do público, que começou a curtir muito e compartilhar, dizendo que o projeto era sensacional. E aí eu comecei a adicionar mais pessoas. Eu falei, peraí. Aí eu comecei a adicionar pessoas que eu acreditava serem importantes no mercado de São Paulo. Uhum. Então, quem são os diretores de criação? Quem são os CEOs das empresas? Vou adicionar essa galera. Eu adicionei essa galera e eu mandei uma mensagem para essa galera que aceitava, falando: Oi, eu sou o Vini, sou de Aracaju. Eu fiz esse projeto, eu queria um feedback. Massa. Muita gente não respondeu, tá? Tipo assim, até hoje, pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar depois, nunca me responderam essa mensagem. Mas Mas você teve, fez sua parte. fiz minha parte, e teve pessoas que responderam. E uma delas, que foi o Rafael Caldeira, foi quem me direcionou para a Soco, que foi meu primeiro trabalho lá, e foi um projeto pessoal e uma mensagem no LinkedIn, que virou uma oportunidade de trabalho, sabe? E quando eu entendi que isso poderia acontecer lá em 2020, quando eu entro na Soco, eu não paro de fazer isso. Eu começo a adicionar mais pessoas, eu começo a buscar fazer trabalhos mais relevantes para que eu pudesse publicar na rede e isso se retroalimentasse, as pessoas quisessem saber, né, quem é o Vini. E aí Uhum. as coisas começaram a acontecer dessa forma. Eu comecei a absorver mais projetos dentro da Soco, porque eu dei um corre lá dentro. E a partir disso as coisas foram caminhando, assim, eu acho que eu fui fazendo no paralelo, beleza, eu entendo que isso dá certo, ao mesmo tempo que eu preciso construir no trabalho, então eu tenho que
fazer e falar que eu tô fazendo. Com Fazer certeza. e falar que eu tô fazendo. E aí as coisas vão acontecendo, porque é aquilo. Mas as pessoas veem que você fez, porque você tá falando, e o seu trabalho comprova que aquilo tá ali, sabe? Então, a minha jornada no LinkedIn foi meio que essa. Então, se eu acho que tem algo que fica para mim hoje se eu não tivesse me movimentado, se a movimentação não tivesse partido de mim, a vaga não ia chegar. Se eu Uhum. não tivesse mandado a mensagem ou adicionado essa pessoa, ela nem ia saber que eu existo. Então, tipo, ia ser um projeto legal que o Nubank comentou, mas que no fim não me rendeu nada, sabe? Uhum. Rendeu, porque eu acabei pegando um freela nesse período, tipo, uma startup de banco. Ela acabou me puxando, porque, tipo, eu vi o que vocês fizeram para o Nubank, eu quero fazer algo. Então, Aham. gerou um freela e gerou uma oportunidade de trabalho. Então, para mim, um projeto que foi de graça, que eu fiz, porque eu queria mostrar que eu sabia fazer, gerou negócio, sabe? E isso acho que foi o meu maior aprendizado, sabe? Conte o que você faz, faça algo que você acredita muito e que seja relevante e divulgue isso para o mundo, assim. Perfeito. No fim das contas é aquela questão de construir as oportunidades, né, Vini? Exato, E isso aí é marketing pessoal, mas isso aí também é marketing para a empresa, gente. Se você tem uma empresa e você acha que só porque o seu produto é legal, sua fachada é bacana, as pessoas vão atrás e vão criar uma conexão com sua marca, você precisa repensar, né, Vini? Você precisa ir atrás, bater porta em porta, fazer exato, anúncio, mostrar que você tem um diferencial, mostrar a tua qualidade, porque o brand e o marketing não vai salvar um produto ruim, mas também se você tiver um produto bom que não tenha comunicação, não vai adiantar de exato, nada. exato. E é aí que você começa a entender, né? Tipo, a comunicação ela vai precisar existir, porque não adianta você ser bom se ninguém te conhece, Uhum, né? E não adianta você também querer se vender muito se você não sabe o que você entrega. E aí, uhum, aquilo que eu falei, se conhece, entenda onde você está. Eu sou bom até onde, eu sou ruim até onde. O que é que uhum. eu posso entregar que seja verdade? Porque se comprometendo com essa verdade, não tem como dar erro. Tipo, e aí as coisas têm acontecido dessa forma. Tipo, eu não vou colocar o meu braço em algo que eu não sei. E quando eu não sei, eu levanto a mão e digo, olha, eu não sei. Mas eu vou aprender. Aí quando eu aprendo, eu digo, olha, eu acho que agora eu posso fazer isso. Sabe? Porque aí você acaba fazendo esse marketing pessoal ser verdadeiro. Tipo, não é só falar, eu faço A, B e C. É tipo, eu consigo provar que eu faço Uhum. A, B e C. Eu acho que É isso é. fazer e mostrar, é Exato, diferente. Mesma coisa para as empresas, mesma coisa a gente pode puxar o exemplo da Beats que você trouxe. Não é exato, falar, eu defendo a causa LGBT. É ir lá e fazer uma ação para as pessoas trans. exato. Porque as pessoas querem verdade. Tipo, eu acho que a gente está numa onda de fake news. Né? Uhum. A verdade ela está sendo colocada em xeque por muito tempo, em Uhum. vários casos. Fora a inteligência artificial também, né, que também traz as questões. Exato. E aí, junto a tudo isso, o que é verdade? Será que eu posso confiar? E aí eu estou falando enquanto uma marca que contrata, né? Enquanto um contratante. Será que eu posso confiar nesse profissional para trazer para minha empresa? Será que ele vai entregar de fato isso? Ou a Uhum. mesma coisa para uma marca. Será que eu posso confiar nesse produto? Sabe? Não adianta você falar algo que não seja verdade. É melhor você valorizar algo que de fato você consiga bancar. Sabe? Tipo, beleza. Não adianta Exato. você dizer que você tem um melhor atendimento, se quando eu chego lá, o atendimento tipo, muito ruim. Você me trata mal, a atendente me trata mal. Tipo, é melhor você falar que o serviço é bom. Se o Foca nos serviço seus atributos. é exato, sabe? E aí você vai construindo essa verdade e vai fazendo sentido. As pessoas vão querer se conectar a você, a sua marca. Acho que naturalmente, assim. Que na base, a base de tudo é confiança, né, no fim das contas. Então, as marcas, e marca pessoal e de empresa, ela precisa ter esse local de confiança, de credibilidade. Como você disse, num período que está tudo questionável, a gente precisa saber em quem a gente confia. Então, você se tem Exato. uma marca pessoal ou uma marca de empresa, você precisa ter informações verdadeiras que possam ser comprovadas, que a experiência seja totalmente verdadeira em todos os pontos de Exato. contato, ou que você propõe entregar um serviço e você faça de fato aquele serviço, para que você se torne realmente uma referência de verdade, né? E aí você começa a criar uma relação com o consumidor ou até com as marcas, caso você seja uma marca pessoal, com as marcas contratantes, uma relação de confiança, uma relação onde você
é aquele profissional ou aquela empresa que se pode confiar. Exato. É tanto que eu dei uma palestra sobre LinkedIn e a primeira coisa que eu fiquei pensando foi como é que eu não minto para as pessoas? Uhum, O que é que eu vou falar que de fato, porque eu não vou me posicionar como um especialista do LinkedIn. Eu não sou um estudioso de LinkedIn, mas eu sou um case de lá. uhum, Então eu falei, velho, eu vou falar sobre como eu fiz. uhum, Então, é uma experiência pessoal de como minha carreira tem acontecido a partir de uma ferramenta que eu tenho utilizado. Eu não tenho como, tipo assim, não é algo que eu vou. Tipo, eu não estou entregando uma fórmula mágica. uhum, Estou dizendo, eu fiz dessa forma e deu certo comigo. Você pode tentar ou criar as suas maneiras. Então, eu criei uma listinha, assim, de, tipo, 5 coisas que eu fiz ao longo do. Eu não vou lembrar 5 coisas que eu trouxe, mas, tipo, 5 coisas no Isso LinkedIn. aí já ele coloca do gancho para contratar a palestra dele. Não, mas eu acho que eu lembro de 2, assim. Eu acho que a primeira era ampliar suas conexões. Então, tipo assim, Uhum, adicione pessoas, foi o que eu fiz, eu adicionei sim. pessoas. Construa uma comunicação com base em coisas que você acredita. Eu acho que foram 5, mas eu lembro muito dessas 2. Por quê? Por exemplo, hoje eu defendo o trabalho remoto. É uma forma que eu acredito. Então, falar sobre isso para mim é natural. Eu Uhum, vivo o trabalho remoto. Eu sei quais uhum, são as dores, mas eu sei quais são os benefícios. Então, falar sobre isso para mim é natural. Eu trabalho com uma galera que não é do Nordeste. Então, falar sobre regionalismo para mim é algo que importa, porque eu sou uma pessoa uhum, daqui, que tem uhum, uma cultura diferente do que a galera vive lá. Então, naturalmente, falar sobre isso para mim importa. Sabe, tipo, ver grandes festivais de todo o Brasil ganhando reconhecimento e eu olhar para o São João de Aracaju, que movimenta uma economia, que tem mais de 50 mil pessoas e não tem marca do Brasil, né, marcas grandes patrocinando, é algo que vai me incomodar. Não uhum. falar sobre isso é estranho para mim, então eu vou falar algo que é minha verdade, sabe? E eu acho que fica muito mais fácil quando você se conecta nesse lugar. Então eu me usei como exemplo, mostrando qual foi a minha trajetória. Então eu falei sobre esse case do Nubank que eu fiz, o que é que virou, o que é que eu comecei a fazer depois. E isso fez uma galera, tipo assim, se atentar e vir falar comigo depois e dizer, velho, eu nunca pensei em usar o LinkedIn dessa forma. Eu falei, velho, eu acho que é teste, sabe? Tipo, não tem como você entrar e falar, eu acho o LinkedIn muito egocêntrico. Egocêntricos são as pessoas que estão lá dentro se autopromovendo e às vezes sendo mentira. Aham, Mas você consegue criar de outra forma porque você não vai mentir. com Então, como é certeza. que você constrói a sua verdade ali e as pessoas acabam sabendo o que é que você está fazendo para isso virar oportunidade, né? Isso, sendo verdadeiro e construindo suas próprias oportunidades. É assim que acho que nem é sobre a ferramenta em si, né, Vini? Não é nem sobre qual a plataforma, qual é o hack que você tem aí para contar para a gente. É sobre, pô, mostre sua verdade, É mostre seu isso, trabalho. é isso. E, velho, flui. Vai fluir naturalmente, assim. É muito louco, porque é só uma publicação no LinkedIn. Da mesma forma Uhum, que você faz um post no seu Instagram. Às uhum, vezes, a depender da área que você tá, vai fazer mais sentido você publicar o vídeo que você publicou no Instagram no LinkedIn. Porque as aham, pessoas querem usar o Instagram. E aí o sim. Instagram não vai entregar para quem de fato poderia fazer o negócio acontecer, sabe? Você poderia, sei lá, por exemplo, você é uma fonoaudióloga. Dentro do LinkedIn tem muitos assessores de cantores. Uhum, Às vezes você publicar lá pode gerar um negócio para você virar o fonoaudiólogo de um cantor, porque o assessor dele viu você na plataforma, uhum, sendo um profissional da saúde. Sabe, eu acho que vai depender muito de qual é o seu olhar, o que é que você está querendo, para onde é que você vai mirar, sabe? E aí você se conecta com as pessoas que mais vai fazer sentido dentro do que você está querendo. Então, é tanto que eu falei muito isso, assim, no início da minha carreira, ali nessa transição de início não, vai, no meio ali, de Aracaju para São Paulo, eu não adicionava estagiário no meu, e nem analista no meu LinkedIn. E aí a galera, tipo, pô, como assim? Você não adiciona estagiário nem analista? Eu falei, nesse momento não, porque eu queria pessoas que me contratassem. Eu não uhum, queria pessoas que eram iguais a mim, porque não ia gerar o retorno imediato que eu estava querendo.
Hoje eu Uhum. contrato. Hoje eu preciso adicionar essas pessoas e eu quero conhecer quem são para entender quais são esses talentos para eu poder ajudar, para eu poder estar junto ali, de alguma forma, poder criar oportunidades e também contratar essas pessoas. Só que antes eu não estava nesse step, então eu preferi dar um passo para trás e focar em quem me contratava, sabe? Acho que isso faz diferença. Perfeito. É entender a plataforma e o porquê de cada coisa. Se você está no Instagram, você não adiciona alguém, talvez seja realmente porque você não quer ser amigo dessa pessoa. Mas se você está Exato. no LinkedIn e cria uma conexão com essa pessoa, é porque é uma questão Profissional, profissional, exatamente. né? Então, é realmente a questão da estratégia, que a gente tanto bateu nessa tecla, né, Vini? É E isso. agora chegamos num ponto que está Eita, acabando o nosso episódio. Eu sempre faço uma pergunta final, tá uma bom. pergunta mais profunda, mais levada para a vida. Você vê que esse podcast eu sempre levo muito sobre a trajetória da pessoa. Eu acho que é assim que a gente vai aprender sobre marketing e E branding. é uma delícia, assim, porque você vai, quando vê, você já está em inteligência artificial. É engraçado até que eu fiz um bate-papo com o Léo Becker sobre inteligência artificial. E aí, acho que a galera que assistiu, né, já tava tipo assim, meu Deus do céu, qual vai ser o hack? Qual vai ser a inteligência do momento, assim, a ferramenta do momento? E no fim das contas, foi 1 hora e meia de bate-papo, assim, que a gente trouxe questões filosóficas, trouxe várias questões da vida para entender o porquê da inteligência artificial, problematizar, assim, levantar várias perguntas. Então, assim, eu acho que realmente um pouco desse podcast é isso, é a gente trazer a vida e o olhar de cada um. E é pensando nisso que eu sempre pergunto: qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida? Cara, eu tenho a plena certeza de que é a colaboração que ajuda você a chegar onde você vai chegar. Eu Perfeito. precisei de um amigo que me chamou para um projeto que eu nem estava sabendo que eu poderia participar para conseguir uma vaga de emprego. Eu precisei de alguém que olhasse para mim e falasse: eu acho que você tem potencial, vou puxar você para cá. Eu preciso até hoje de gente que consiga fazer os projetos andarem, e quando você vê que tem alguém que não está querendo trabalhar de forma colaborativa, o ruído ele vai acontecer. E naturalmente essa desconexão vai repelir algumas pessoas. E eu gosto muito de trazer as pessoas para perto. Então acho que para mim seja gentil com as pessoas e saiba colaborar com elas, porque ninguém está construindo nada sozinho. A gente vive em sociedade. Acho que e aí entra no que eu falei, né? Ao longo de todos esses anos de empresa, ao longo do que eu tenho de trajetória profissional, de sair de Buquim, vim para Aracaju, conseguir criar essas pontes, né, e essas conexões, foi o que me fez conseguir o que eu tenho conseguido. Assim, eu acho que se fosse sozinho, só ouvindo, acho que não ia rolar. Eu não sou sozinho, sabe? Ninguém é. Eu Uhum. acho que é o meu maior aprendizado, assim, colaboração. Que bacana, cara. Eu fico muito feliz com sua história, sua trajetória. A gente tava fazendo as contas aqui antes do episódio, a gente já se conhece há 10 anos. Então, Então, assim, fico super feliz que hoje, como a gente tava falando, você faz o que você quer mesmo, o que você sempre sonhou, tá trabalhando com marcas incríveis, que você sempre sonhou também. Então, fico super feliz por essa trajetória tão bonita que você vem construindo. E muito obrigado por ter participado aqui dessa conversa, aqui no Além dos Pixels. É uma honra, depois de tanto tempo que a gente estudou junto, estar aqui na minha empresa, no meu podcast, convidando um grande amigo para a gente falar sobre um tema que a gente gosta tanto. ai, tia, eu agradeço muito. Eu acho que foi um convite muito especial para mim, porque, como eu falei para você, né? É bonito ver como você está caminhando, como você está construindo suas coisas, como sua empresa tá voando, assim. É lindo ver que quando a gente acredita no que a gente está fazendo, as coisas dão certo. Acho que você também é a Uhum. prova disso. E eu só tenho um parabéns para te dar. Obrigado pelo espaço, assim, foi gostoso conversar com você. Brigadão, Vini. E como é que faz para seguir você nessas redes, no Instagram, no LinkedIn? Boa. O meu LinkedIn, ele é linkedin.com/barra café com Vini. Então, quem quiser me adicionar, se conectar comigo lá, pode se conectar. E o meu Instagram é o Monteiro Vini underline. Então, se quiserem falar comigo, também podem puxar por lá, a gente consegue trocar ali pelo direct. Perfeito. Então, brigadão, Vini. Um abraço.
Você que está nos assistindo até agora, muito obrigado por continuar até aqui. Dá seu joinha aí, manda esse episódio para os seus amigos, certo? Amigos publicitários, empresários, pessoas que gostam desse assunto. Quem não mandar, o Vini vai pegar na rua e vai dar 3 socos no meio da cara, tá certo? Já combinei com ele isso antes. Então compartilha esse episódio, faz uma maratona aí do Além dos Pixels, você que chegou por aqui agora, tá? Escolhe aí os episódios que você quer assistir ou assiste tudo mesmo. Depois conta pra gente o que você achou. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Ficou com gostinho de quero mais? Então já corre pro nosso YouTube ou Spotify para assistir mais episódios do podcast Alinhando os Pixels. Mostre que você é um verdadeiro fã de estratégia, compartilhando e trazendo ainda mais pixels para essa conversa. E para mais insights sobre marketing e branding, siga @MoviePix no Instagram. Esse podcast é uma realização da MoviePix e estratégia por trás de cada pixel.